Sou o professor Eduardo, professor de Química. Hoje vou falar de funções inorgânicas, vou falar de bases, certo? Bom, as bases elas estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia, mas antes de falar das bases do nosso dia a dia, vamos falar do conceito das bases. As bases são substâncias que em meio aquoso elas dissociam e elas geram íons positivos e negativos. Apenas íons negativos do tipo OH-, não geram outro tipo de íon negativo. Os íons negativos são sempre OH- e tem um nome, chama hidroxila. Então sempre o íon negativo gerado por uma base será uma hidroxila, certo? Bom, agora sim, as principais características das bases. Porque esses compostos das funções inorgânicas, eles têm características muito peculiares que lhes faz com que sejam agrupados em compostos, né? Existem as bases, que é o que eu estou falando aqui, existem os ácidos, existem os sais, existem os óxidos e tudo mais. Então essas características elas são de cada grupo. Como que eu vou identificar a fórmula de uma base? Sempre tem um OH no final da fórmula e via de regra começa com um metal. Depois a gente vai ver ali as fórmulas de algumas bases, tá? Sabor adstringente. Para quem não sabe o que é o sabor adstringente, é o sabor peculiar do tipo banana verde, é aquele sabor que trava a língua fica travada, assim, é muito estranho, tá? Então, outra característica das bases, elas conduzem corrente elétrica quando elas estão em solução aquosa. Por quê? Porque justamente elas geram íons quando estão em solução. Toda substância que gera íons quando está em solução, ela vai ser boa condutora de corrente elétrica. Então, em solução, a base conduz corrente elétrica, certo? Outra característica, as bases, assim como os ácidos, elas modificam a cor de indicadores, que são substâncias que, dependendo do meio, se é um meio ácido ou um meio básico, vai modificar a coloração, certo? Existe, até deixa eu lembrar, existe um indicador básico bastante conhecido e difundido, que é a fenolftaleína. A fenolftaleína, sempre que está em meio básico, ela fica com a coloração rosa, roxa, aí vai depender da concentração da base, tá? Fica a dica então. As bases, elas reagem com o ácido, formando sal e água. Essa reação a gente chama de reação de neutralização. Então, um ácido, ele neutraliza a base neutraliza o ácido e aí tem a formação de sal e água. Vamos falar então de bases importantes. O hidróxido de sódio é muito conhecido como soda cáustica. Serve para desentupir pias, por exemplo, e também é largamente utilizado na fabricação de sabões e detergentes e outros compostos orgânicos, certo? Veja só aqui, as pastilhas de hidróxido de sódio, que é exatamente assim que vem quando você compra a soda cáustica para desentupir a pia, tá? Outra substância que é bastante conhecida das bases, que é o hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésia. Veja, o OH no final da fórmula. Essa substância que ela é vendida na farmácia com o nome leite de magnésia, que é para atacar, né, para, digamos assim, neutralizar a acidez estomacal. Você está com excesso de ácido clorídrico no estômago quando você está com azia, e aí você ingere uma base. Essa base ela vai neutralizar aquele excesso do ácido, tá? Continuando então, falando agora de hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, veja, acabando com o OH de novo. Esse hidróxido de cálcio ele também é chamado de cal hidratada, ou ainda cal apagada, ou ainda cal extinta. É bastante comum as prefeituras utilizarem da cal hidratada para pintar em cordão de calçada, porque é bastante barato, né? As praças também, quando você vê o tronco das árvores, né? Até tenho aqui a foto, quando a gente vê o tronco das árvores pintado de branco até uma certa altura, que aqui ele está pintado até essa altura, que é para evitar parasitas. Também tem uma contraindicação para isso, nesse caso, porque essa tinta aqui ela acaba meio que sufocando a planta. Então, né, tem, digamos assim, prós e contras. Então, uma outra característica da cal hidratada é também ser utilizada como corretor do solo. Se o solo para agricultura está ácido demais, utiliza-se então essa substância que tem caráter básico e aí vai dar uma elevada no pH do solo, certo? Então, gurizada, é isso daí.
nossa aulinha aqui a respeito das bases, as bases mais importantes, aquelas que você deve conhecer para chegar lá na hora do Enem e as principais características de todas elas, tá certo? Então ficamos por aqui, até a próxima, um abraço!